E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos sobre análise gráfica, entendemos um pouco mais sobre a lógica do preço, sobre a lógica dos movimentos gráficos, para nós entendermos qual é a melhor opção que temos para fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda, um gatilho de venda, um gatilho de compra, um gatilho como filtro em suporte e resistência para nós fazermos as nossas entradas. Pois, se você perguntasse assim para mim, Cadu, como operar suporte e resistência em opções binárias, utilizando o Price Action, escolhendo um bom gráfico para operar, ou um gráfico bom para operar? Isso tem a ver com as técnicas que nós aprendemos em análise gráfica. Uma das técnicas que tem a ver com análise gráfica é a ação do preço, é o Price Action, ou seja, é um setor da análise gráfica, é a ação do preço. Tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde as coisas. Tudo bem, eu entendo quando alguém fala que Price Action e análise gráfica é a mesma coisa, eu não ligo. Mas para quem tem profundidade no assunto, para quem sabe o assunto, sabe que o Price Action é apenas um setor daquilo que nós estudamos na análise gráfica, tá bom? Então, você que está chegando aqui, nós vamos tratar desses assuntos hoje. E lembrando que você já tem aqui um e-book inteiramente grátis para você fazer uma leitura. Para quem é novo no canal e ainda não baixou, 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Esse material é do treinamento fechado e eu deixo lá no treinamento tanto quanto aqui no canal do Telegram. No link da descrição ou no banner do canal, você vai ver o canal do Telegram, é só entrar lá, ir em mensagem fixada e fazer o download, tá bom? Dúvidas? Quer tirar alguma dúvida comigo? Cadu Rinaldi, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tira sua dúvida por direct. Aqui você pode ver resultados dos alunos no EAD, você pode ver o link sobre o treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento, lembrando que está com 60% de desconto. Então aproveite essa oportunidade aí se você realmente quer aprender análise gráfica por um baixo custo, onde você realmente vai aprender como é que funcionam os gráficos, tá bom? Então vamos lá. Hoje, domingão, né? Começando a semana, OTC. Vamos lá, mercado de balcão. Vamos fazer algumas aplicações aqui, vamos ver o que o gráfico está fazendo. Olha essa esticada de preço, né, em busca. Quando eu chego aqui para binárias, a ação do preço aqui não me mostra muita generosidade de análise. Então o que eu faço? Vou procurar outra especificidade. Ó, preço chegando nessa região um pouco duvidosa, não é clara, a região não é clara para eu tomar uma atitude. Houve ainda um gap aqui, ó, neste momento, um gap para continuar o movimento. O preço chega nessa região, confesso a você que eu estou em dúvida se eu devo fazer uma ação aqui ou não. Confesso que estou em dúvida, mas agora ó, já tenho um pouco mais de segurança. Por quê? Porque ele não foi buscar a máxima do pavio e ficou trabalhando aqui no meio da região. Por que meio da região? Ó, isso aqui é uma região, por isso que você tem que entender a ação do preço. Ó, aqui é a região do movimento, onde o preço fez a sua movimentação. E ele ficou exatamente trabalhando aqui, ó, no meio da região. Então, como ele trabalhou ali no meio da região, ele me deu um ensejo de que se ele atingiu o início da região e chegou no meio da região, ele me deu um ensejo de entendimento que ele poderia fazer uma correção ali. Ou seja, a ação do preço, neste momento, me deu uma oportunidade de entrada. Só que para eu entender a ação do preço na região, eu precisei fazer uma análise do gráfico. É isso que você tem que entender, ó, tá lá. Para fazer essa percepção de movimentação aqui, para entrar nessa ação do preço, eu precisei fazer uma análise do gráfico. Primeira coisa que eu olhei o gráfico é
o momento onde eu estou escolhendo o gráfico bom para operar. Vocês viram que eu abri um primeiro gráfico, vi uma tendência esticada, vi um movimento longo. Aqui para binárias, nesse exato momento, não é um momento oportuno. Eu fui lá, esperei um pouco mais, escolhi um bom gráfico para operar. Aí tem gente que fala assim, ah, professor, mas em OTC, em mercado aberto, nós não podemos fazer correções em topos e fundos, porque o mercado só trabalha em tendência. Aí eu vim aqui e fiz o quê? Uma correção para você ver que isso é balela, que isso é historinha, que se contam por aí. Isso é assunto de quem não sabe fazer trade. Quem está iniciando, quem está começando, quem não sabe analisar o gráfico, porque não tem como você prever um operacional antes de analisar o gráfico. Não tem como você falar assim, ó, entre no gráfico só na tendência, não faça correções. Mas se você chega lá e o gráfico está fazendo correções, por que que você vai entrar só na tendência? É claro que todas as vezes que você trabalha tendência no gráfico, é a melhor opção você trabalhar sempre a favor da tendência. Olha o gráfico aqui trabalhando essa região. É sempre salutar o gráfico trabalhar tendência ou estar na tendência. Porém, o que você tem que entender é que se o gráfico está fazendo suporte e resistência, você pode trabalhar o suporte e resistência. Este é o modelo onde você pode trabalhar. Se o gráfico está fazendo suporte e resistência, ó, vou fazer novamente uma correção aqui. Deixa eu olhar lá no passado, eu não vi o passado. Acho que foi boa a entrada. Vamos aguardar, vou aproximar aqui para você ver. Então, o gráfico nos mostra o que ele está fazendo. Quando a análise gráfica, você faz uma análise do gráfico, a grafia do gráfico te mostra o que ele está fazendo, e você consegue identificar a ação do preço naquele momento, aí então você toma uma atitude com a ação do preço. A ação do preço está intrínseca na ação do gráfico. Como assim na ação do gráfico? Naquilo que o gráfico te mostra de movimentação. Então, por exemplo, ó, novamente fiz uma correção aqui. Novamente é um gráfico de OTC. E por que que eu fiz uma correção aqui? Porque a ação do preço me mostra a possibilidade de correção. Por que a possibilidade de correção? Porque a análise que eu fiz do gráfico me mostra que a ação do preço está trabalhando neste momento, fazendo correções em suporte e resistência. Então, não é que o gráfico, por exemplo, em OTC, ele não trabalha suporte e resistência. Pelo contrário, você tem que aprender como operar suporte e resistência do zero em opções binárias. Saber a ação do preço. E quando você for trabalhar isso, você tem que saber como escolher um bom gráfico para isso. Não adianta você chegar diante do gráfico e observar um gráfico em tendência e querer só trabalhar correções em um gráfico com tendência. Você precisa saber analisar. A ação que está na análise gráfica é que vai predizer qual é a atitude que você vai tomar no price action. Qual é a atitude que você vai tomar na ação do preço. Entenda isso. Então não adianta você ficar procurando uma expectativa de movimento antes do gráfico te mostrar. Ó, o gráfico me mostra isso, me mostra isso. Aqui, esse gráfico cheio de pavio não me dá certeza de nada. Então o que que eu faço num gráfico cheio de pavio? Ó, ele dá mais uma esticada aqui, ele chega aqui. Aqui seria um ponto onde eu poderia pensar em um movimento. Mas ao mesmo tempo, dá uma olhada nessa região aqui, ó. É uma região. Você percebeu que este fundo fecha aqui e tem pavio que vem até aqui e quase fecha no outro fundo? Ou seja, fica uma região com dois pontos de correção. Então o gráfico já veio aqui, ó, já fez um desenho, já está mudando a sua rota. Para mim, por enquanto, não tem ação do preço aqui. Porque a análise gráfica não me libera um gatilho
filtro de entrada para eu fazer uma negociação nessa região. O que eu faço? Não vou ficar perdendo tempo aqui. Vou procurar um outro ativo. Vim aqui para NZD. Olha o NZD trabalhando aqui, ó. Chegou aqui, perdeu força. Ó, será que ele perdeu força mesmo? Essa é a região que ele pode perder força? Gráfico trabalhando muito, respeitando muito regiões. Olha essa região que ele está aqui, ó. Foi buscar mais acima. Tá vendo? Ó? Tá indo mais acima. Uma boa região? Boa região. Mas isso significa que ele vai segurar o preço ali? Não sei. Vamos tentar? Vamos tentar. Por que, Cadu, você entrou numa correção? Porque eu estou fazendo essa análise aqui, ó. É uma projeção de movimento. Por quê? Olha aqui. Se o preço ele veio trabalhar e trabalhou desta forma aqui, ó. Olha o canal aqui que eu marquei. Se ele trabalhou dessa forma aqui, ele pode trabalhar um novo canal. Ó, esse é o canal que ele trabalhou aqui embaixo, não é? Vamos marcar novamente, ó. Este é o canal que ele trabalhou aqui embaixo. Quando eu projeto este canal aqui para cima, ó, especificamente ali, olha o que acontece. Isso é mágica? Não, não é mágica. Isso é análise gráfica. Isso é entender o gráfico. Isso é entender os movimentos de projeções e retrações do preço. O gráfico trabalha como um pulmão. Ele expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai. Então, se eu sei de onde o preço saiu, onde o preço pode chegar e o que o preço pode fazer, então eu sei a ação do preço, eu sei o price action, que é o que eu estou falando aqui, eu sei analisar o gráfico. Olha, se eu traçar uma Fibonacci aqui só para você tirar mais um desencargo de consciência, ó. Olha exatamente onde ele veio parar o preço, na 61.8 do gráfico. Eu não utilizo Fibonacci para trabalhar em opções binárias, eu não preciso. Por quê? Porque eu trabalho canais. Os canais, para mim, eu entendo toda a movimentação gráfica através de um canal. Mas isso é só para você ter a certeza do que eu estou falando, quando a gente faz as projeções e retrações num gráfico. Então, para você operar suporte e resistência, primeiro você tem que aprender como operar suporte e resistência em opções binárias. Entender como que funciona o price action. Eu quero operar suporte e resistência do zero, com price action, escolhendo um bom gráfico para operar. Então entenda, você tem que ter 3 atitudes na hora de você fazer sua operação. Poxa, ficou meio esquisita essa cor amarela, né? Vamos para o quadro negro, que a turma está acostumado com o quadro negro. Então, olha, o que eu tenho que fazer para operar? Aprender suporte e resistência. Aí você fala assim, eu vou aprender suporte e resistência para opções binárias? Não, é Forex, é índice, é cripto. Suporte e resistência, análise gráfica, é para qualquer mercado. Outra coisa aqui que você tem que entender, o price action. O que é price action? É a ação do preço. Isso é parte do que? Da análise gráfica. Ah, Cadu, então quer dizer que análise gráfica e price action não é a mesma coisa? Não, não é. Price action é só a ação do preço dentro de uma análise gráfica. Escolher bom gráfico. Então olha que interessante. Para eu fazer as minhas entradas agora, o que eu fiz? Eu entendi a utilização de um suporte e resistência. Ah, Cadu, mas é OTC. Ah, esqueci de colocar aqui OTC, né? Ah, Cadu, aqui é OTC. OTC não se trabalha suporte e resistência. OTC só se trabalha tendência. Vocês viram que eu não fiz uma operação de tendência. Tudo que eu fiz foi correções. Por quê? É só escolher o bom gráfico para isso. É só entender dentro da análise gráfica
o gráfico que está trabalhando, entender a ação do preço e fazer as suas entradas. É uma questão lógica. É claro que se eu chegasse aqui e os gráficos estivessem trabalhando em tendência, eu não ia trabalhar em correção. Por quê? Porque eu ia ver a ação do preço, price action, e entender que o gráfico ele está trabalhando tendências. Mas quando eu olho o price action, entendo o price action, já escolhi um bom gráfico para operar o price action e ele me mostra a possibilidade, porque a análise gráfica estuda qualquer gráfico em qualquer ativo de qualquer mercado, eu vou lá e faço aquilo que eu sei fazer. Porque uma vez que você aprende, gente, uma vez que você aprende, ninguém tira isso de você. É conhecimento, é conhecimento. Olha os alunos. Isso aqui é os alunos, ó. Bom dia, mestre. Isso aqui foi na sexta-feira, dia de paywall, início de semana, fechamento de semana, paywall, é indicado a não operar. Olha o que o aluno vai lá e faz, ó. Bom dia, mestre. Muitos falam que hoje é dia de paywall e não opera, mas um hunter surfa junto com o mercado. Gratidão, mestre. Deus abençoe sempre sua vida. Sim, olha aqui, ó, 5-1, operando pelo celular. Aí você fala assim, poxa, um dia de mercado conturbado, um dia ruim para operar, uma sexta-feira, paywall, como é que o aluno consegue? Olha a outra aluna aqui, ó. A Ana, se não falha a minha memória, ela começou há muito pouco tempo, faz o quê? Um mês que ela está no treinamento, ó. Bom dia, professor, tá lá, fechado sexta-feira com meta batida. Hoje é dia de paywall, então até segunda mercado. A disciplina faz o que o entusiasmo não pode fazer, tá vendo? Isso aqui é consciência. Obrigado por me ajudar a seguir em frente com tão pouco tempo de curso. Vou fazer um mês de treinamento Hunter. Isso aqui é quem sabe o que está fazendo. A pessoa entra num mar totalmente revolto, num dia que a Defesa Civil fala assim, ó, não entre no mar, não vá pescar. Mas a pessoa, quando ela sabe o que ela está fazendo, ela vai e faz. Então, se ela quer fazer, ela vai lá e faz. Sexta-feira, mercado fechando, abertura de OTC, paywall, tudo misturado. Para você entender, sexta-feira de paywall, que é um indicador econômico que é liberado lá nos Estados Unidos, sendo início de mês, fechamento de semana, as grandes empresas praticamente não se movimentam nesse dia. É o dia mais técnico para se operar. A grosso modo, é o dia que um trader iniciante, é um dia que aquele cara que não sabe nada, é o dia que ele entrega todo o seu capital para a corretora. É o dia que ele se quebra todo, entre aspas. E olha que o aluno Hunter vai lá e faz, bate sua meta. Ou seja, se uma pessoa, no dia que mais técnica ele tem que ter para operar, ele vai lá e faz o seu lucro, imagine em outros dias tranquilo. Tranquilo, né? Ó, bom dia, professor. Passando aqui para lhe desejar um bom fim de semana. Para lhe dizer que fechei a semana positiva em lucro de 250%. Esses dias teve um rapaz aqui, um seguidor do YouTube, perguntou se dá para fazer 10% ao mês operando. Aqui, ó, resposta do aluno, ó, 250% na semana do capital. Ou seja, gente, o conhecimento é algo tão fantástico, tão grandioso, que ninguém te segura, não há limites para quem tem conhecimento. Olha aqui, ó, bom dia, mestre Cadu, tudo bem? Estava sumido, mas sempre estudando. Está aí, ó, 8-0, obrigado. Frase de mestre para toda a vida, gratidão é tudo. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Pode postar. Aqui é o Wagner, né? Ele sempre fala para mim, pode postar, olha aí, mandando ver, fazendo suas análises, batendo sua meta. Essa aqui é a Nalva, ó, novamente, ontem eu acho que eu postei um resultado dela aqui, né, no sábado de OTC, ó, domingão OTC de novo aqui, ó, 5-1 agora à noite em OTC, que foi sábado ontem, opa, então ela bateu meta na sexta, bateu no sábado, tudo em OTC, é normal? É claro que é normal, para quem sabe o que está fazendo, é completamente normal, porque se você sabe o que faz, Cadu, Deus te abençoe sempre. Continue sendo esse mestre na explicação de análise gráfica. Amém. Amém nós todos. Você conseguiu entender? Então, quando nós aprendemos, quando nós buscamos conhecimento,
nós saímos daquele patamar que eu sempre falo para você, o patamar A, para buscar o patamar B. Então você começa a ter conhecimento. O que você faz? Você começa a sair do patamar A e chegar no patamar B. Aí você quer alçar voos. O que alguns alunos fazem? Alguns alunos, por exemplo, nesse alçar voo, eles querem ter um lucro a mais. Estão em casa de bobeira, então eles vão partir para quê? Por exemplo, OTC. Eles vão partir para um mercado fechado. Por quê? Porque eles têm conhecimento, então eles podem pegar e começar a ganhar um dinheiro a mais. Um dia que necessariamente eles poderiam estar sem lucro, porque não é dia de operar, mas lucrar. Depois, conforme ele já começa a dominar o TC, começa a dominar tudo, alguns partem para índice, mercado do índice, não só o índice brasileiro, o índice internacional, ações, né, ações americanas, que é praticamente um Forex, partem para Forex, partem para outras modalidades. Então você entendeu o que é um crescimento exponencial? Que você começa a aprender, começa a ter conhecimento, entende o que é análise gráfica, aprende análise gráfica em seus setores. Um dos setores da análise gráfica é o Price Action. E aí você vai entender a ação do preço dentro do setor da análise gráfica. Isso vai fazer com que você expanda seu conhecimento. Você vai conseguir chegar num patamar de consistência. No patamar de consistência, você vai começar a alçar voos. Você vai começar a operar, por exemplo, no mercado fechado. E quando você estiver dominando dominando o mercado, você já começa o quê? Operar outros mercados. É a lógica de quem está aprendendo. IOB, opções binárias, é a melhor forma, gente, de você entrar no mercado. Por quê? Esses dias mesmo teve um rapaz que chegou para mim e falou assim: eu quero começar a aprender Forex. Não quero aprender binárias não, eu quero aprender Forex. Aí eu falei assim, olha, é a melhor maneira. Por quê? Porque os gráficos são os mesmos ativos. É a melhor maneira. Não, eu vou fazer Forex. Me indica uma corretora. Ele falou, você pode começar nas corretoras de binária. Não, eu quero uma corretora Forex. O cara cheio de, né? O cara nunca apertou o botão, aí ele quer começar no Forex. Ótimo. Eu falei, não indico corretoras. Procure as corretoras, vai nos termos de pesquisa de cada uma, nos termos de serviço, escolha a corretora. Passou 3 dias, ele falou assim para mim, Cadu, não dá para começar no Forex não. Eu falei, por quê? Toda corretora que eu vi, eu tenho que depositar no mínimo $1.000 para começar, o meu capital mínimo de início é $1.000. Eu falei, ué, se você pode em opções binárias, algumas corretoras exigem $10, $20, né? Você pode começar a ver os gráficos de Forex em opções binárias, você pode começar a estudar, você pode começar a entender, você pode começar a fazer dinheiro, para depois você começar a fazer uma caminhada de crescimento em mercados que exigem valores mais altos. Não, ele quer fazer o contrário. Quando ele viu o que era necessário, aí ele, poxa, é muito dinheiro para eu começar, que eu tenho que começar porque eu sei que eu vou perder, sabe aquela conversa? Então, gente, o meu entendimento hoje de tudo que eu já vi no mercado, a melhor forma é você entender análise gráfica, compreender todos os setores, entender inclusive o Price Action. Opções binárias te dá um conhecimento fantástico, porque você faz scalper, você faz ações rápidas, você começa a entender toda a movimentação lógica do preço. Tudo aquilo que o preço pode fazer diante dos seus olhos, você vai começar a entender tudo isso. E aí você vai crescendo exponencialmente em tudo que você for fazer. Né? Tem gente, por exemplo, que quer começar com o índice brasileiro. O índice brasileiro, um contrato equivale a R$25 mil. É altamente alavancado. Tem gente que acha que binárias é alavancado, vocês não sabem o que é índice Forex. É muito alavancado. Então hoje, para quem quer começar a estudar e aprender os gráficos, opções binárias é a melhor forma, com pouco dinheiro, de você começar e aprender. É claro que quando você estiver fazendo aí suas 2 casas decimais por mês em opções binárias,
Aí você começa a alçar voos para outros mercados, se assim você quiser. Claro, né? Se assim você quiser. Então entenda, existe um processo para você crescer em conhecimento. Quando você vai aprender suporte e resistência do zero, por exemplo, você tem que começar em um mercado que te dê oportunidade de iniciar. Opções binárias é um deles. Opções binárias é um mercado que te dá essa oportunidade. Se você ter conhecimento em price action dentro da análise gráfica e sabendo escolher o bom gráfico para operar, você já começa a fazer lucros. Saiu errado escolher aqui, né? Você já começa a fazer lucros. Você já começa a ter um dinheiro, você já começa a ter uma lucratividade, uma renda extra que talvez, você não teria. E aí sim você vai crescendo em conhecimento. Todos os alunos que eu tenho que operam índice hoje, Forex ou qualquer outro mercado, começaram aqui no mercado de opções binárias. Por quê? Como eu explico, a visão é Forex, a ação é binária. Todo treinamento que eu dou, ele serve para qualquer mercado. Então você vai estudar como se fosse opções binárias, mas amanhã você quiser aplicar no índice, é a mesma coisa. Se você quiser aplicar no Forex, é a mesma coisa. Se você quiser aplicar na cripto, é a mesma coisa. O que muda é só a ação do preço. A análise gráfica é a mesma. Por exemplo, se eu tivesse feito essa entrada aqui no Forex, em binárias, em 1 minuto, eu já tive meu resultado. No Forex, eu estaria tendo meus resultados. Por quê? Teria entrado vendido aqui, né? Um exemplo. E onde o preço está aqui, só lucrando. Isso aqui já seria o meu capital, meu lucro. Esse espaço aqui, já seria o meu lucro que eu estaria tendo na negociação. E o preço correndo. Ou seja, a análise do gráfico é a mesma. A ação do preço é diferente. E aí, para cada ativo, eu tenho que entender qual é a ação do preço local. Mas é a mesma coisa, é a mesma análise, é a mesma atitude, a mesma aplicabilidade. Por quê? Porque eu trago os ensinamentos da visão Forex com a ação binária. Então, a única diferença é você ir no Forex fazer ação Forex, você ir no índice fazer ação índice, e assim por diante, tá? Eu acho que eu estendi um pouco demais a conversa hoje, mas para você estudar um pouco mais, para você se aplicar um pouco mais, estamos iniciando uma semana. Geralmente a segunda e terceira semana do mês são boas semanas para operar. São semanas onde o mar já está mais tranquilo. Eu espero que essa semana se inicie dessa forma. Eu espero que você tenha bons traders, bons trades, grandes trades, e se transforme num grande trader, tá? Se você tem interesse em aprender, aproveite o desconto, aproveite a promoção, entra para o treinamento, é vitalício. Você pode estudar o quanto você quiser. Além do mais, tem o Tira Dúvidas direto comigo, onde eu posso te ajudar a resolver alguns ajustes que talvez você está aí há anos tentando resolver e não consegue, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, te vejo amanhã no próximo trade. Fica com Deus. Fui.